Vamos falar agora do Vasco. O elenco está sem camisa 10. Ontem o Coutinho se pronunciou sobre o pedido de rescisão de contrato. No mesmo local onde tudo começou com uma enorme festa em julho de 2024, a esperança e a empolgação se transformaram em palavras amargas. Só que os vascaínos não imaginavam que aquela saída para o intervalo do jogo contra o Volta Redonda seria o ponto final da passagem de Felipe Coutinho pelo Vasco. A relação entre o camisa 10 e a torcida veio se desgastando junto com a crise de desempenho do time. Felipe Coutinho ainda tinha contrato até o próximo dia 30 de junho, mas decidiu antecipar a despedida. Ele explicou a decisão num post, antes mesmo de o Vasco se pronunciar. Declarou amor ao clube, disse que é difícil ser julgado por algo que não faz parte do caráter dele e que na ida ao vestiário, no jogo contra o Volta Redonda, percebeu que o ciclo no clube tinha acabado e que após ser substituído, não voltou ao campo para priorizar a saúde mental. Coutinho afirmou que está muito cansado mentalmente. Fica aquele gosto de frustração, né? Tipo, o cara que teoricamente veio para resolver, tinha um salário astronômico e não entregou, né? Companheiros e jogadores de outros times mandaram mensagens de apoio, como Lucas Piton, Ryan, que saiu recentemente para jogar na Inglaterra, Neymar, ex-companheiro de seleção, disse: "Cabeça boa, meu irmão, estou contigo sempre." E até Lucas Paquetá, o jogador do rival Flamengo, deu apoio e se declarou fã do Coutinho. A volta ao clube onde foi revelado termina após 81 jogos. O último dos 17 gols foi num clássico, de pênalti, sobre o Botafogo no Carioca. Aos 33 anos, decidiu dar uma pausa na carreira. E ao Vasco, resta a busca por um novo camisa 10. Vamos então para São Januário conversar com o Juliano Lima para saber mais sobre essa busca por um novo camisa 10. Oi, Juliano, boa tarde para você. Tem alguma previsão para essa contratação? Não tem, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A gente está aguardando o pronunciamento oficial do Vasco sobre a saída do Felipe Coutinho. Isso deve acontecer nas próximas horas. Agora, falando sobre a possibilidade de um substituto do Coutinho, o que a gente apurou foi o seguinte: a diretoria não pretende mudar o planejamento com a saída do Coutinho. Claro que a saída dele gera uma economia na folha salarial, mas não muda o orçamento destinado para a contratação de jogadores. Por isso só deve ser feito na segunda janela de transferências do ano, no meio do ano, e aí sim o Vasco vai tentar um jogador, vai ficar de olho no mercado em relação a isso. Fora que a diretoria entende que o Fernando Diniz tem dois jogadores que podem disputar a vaga do Coutinho no time titular, o Nuno Moreira e o Rojas. Agora, uma informação também sobre um jogador que também foi procurado no mercado, Débora, é o Paulo Henrique. O lateral direito foi procurado pelo Grêmio, o Grêmio fez uma proposta, mas o Vasco já recusou, o Vasco não falou exatamente o valor do Paulo Henrique, dessa proposta do Grêmio, mas o Vasco já recusou, dizendo que não vai negociar nenhum jogador do time titular. Eu volto com você. Ah, ótimo, Juliano, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando essa situação. O Vasco pega o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro jogo é domingo no estádio Newton Santos, às 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui na Globo. Olha aí o Felipe Coutinho, gente, que tchá-tchá-tchá é esse? Ele se pronunciou ontem sobre a rescisão de contrato com o Vasco. Quando a gente estava ao vivo aqui no programa, a gente debateu muito isso ontem aqui, né, Lucas Moretti? Muito. Ainda era uma informação inicial do Atenção Vascaínos, não era nada oficial, nem por parte do Vasco e nem por parte do Coutinho. Pouco depois do programa acabar, o Coutinho fez essa publicação aqui. E ele disse: "Eu pensei muito antes de escrever aqui, pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor, sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei, quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado e eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que eu estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre.
com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo com o Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui, vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração, obrigada por tudo. Bom, Lucas Moretti, tem uma palavra aí, duas, na verdade, que na minha preocupação, eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, me preocupa muito, que são as duas palavras, saúde mental. Ele diz isso aqui no meio do texto e depois ele diz cansado mentalmente. E aí isso já é um problema dele com ele, né? Ele não culpa ninguém e a culpa não é de ninguém. É um problema em que ele parece estar passando. E isso, Lucas Moretti, é muito, muito, muito sério. É um assunto muito sério. E aí a gente não está falando só de atleta, a gente está falando de vida. Quantas vezes, Vênia, nesse programa a gente fala sobre isso, né? Sim. Que nós todos a gente é muito preocupado. Eu acho que a grande doença do século é a depressão. A gente sabe como muitas pessoas passam por isso. Vênia deve passar por isso. Às vezes eu tô andando na rua e alguém me aborda, eu tô com depressão, vocês animam meu dia, ou eu estava com depressão e eu melhorei porque eu assisti com vocês. É uma coisa muito grave e ainda é um assunto pouco falado, mas muito sério. Porque ainda tem aquelas pessoas um pouco mais velhas que falam que eu não sou maluco, eu não preciso de remédio, eu não sou maluco, eu não preciso de um psiquiatra. Não é questão de ser maluco ou não ser maluco. É uma questão de doença. A gente tem a nossa mente hoje e ela adoece. E quando ela adoece, a gente tem que tratar como a gente trata o nosso corpo. Quando a gente está com febre, a gente não toma um remédio ou a gente não vai ao médico. Quando a gente adoece a nossa cabeça, a gente precisa procurar um especialista, um médico e talvez até, quem sabe, tomar um remédio. E a gente está falando de uma fase no esporte que é com a saúde mental. Eu falo nesse programa várias vezes. Você pode ser o melhor atleta de alta performance, seu físico tá tinindo, você ser muito bom, você tá bem com todas as valências físicas, mas se você não tá bem da sua cabeça, você não vai performar, o seu time não vai ganhar, as coisas não vão andar. A saúde mental é uma coisa muito importante. E ele, que é um cara super discreto, tocou nesse assunto tão sério, falando de um presidente que foi uma das primeiras pessoas na história do futebol que se declarou: eu tive depressão, que foi o Pedrinho. E numa época em que pouco se falava sobre isso. Então, assim, é um assunto muito delicado, que mais uma vez o Vasco, que é um time que historicamente movimentou coisas, foi pioneiro, tá caindo no colo do Vasco um problema desse tamanho e que é muito sério, Lucas Moretti. Não, perfeito, Fê. Em 2023, o Felipe Coutinho ele vai para o Catar. E eu tenho um amigo que joga bola lá no Catar. Ele fala, inclusive, que desde lá o Felipe Coutinho já demonstrava essa falta de vontade. Ele ia acompanhar o Coutinho em alguns momentos, né, no seu clube que ele atuava em campo, e o Coutinho demonstrava não estar feliz no Catar. Inclusive, esse foi um dos motivos que fizeram com que ele voltasse ao Brasil e vestisse novamente a camisa do Vasco da Gama. Logo após o programa ontem, eu liguei para uma pessoa do Vasco para entender, porque acho que nenhum torcedor vascaíno entendeu no primeiro momento o que aconteceu com o Coutinho. E foi muito utilizada durante a conversa que eu tive a palavra extremidade. O Vasco da Gama traz para o Coutinho extremidade, no ponto positivo e no ponto negativo. Um dos momentos mais felizes da carreira do Coutinho como jogador profissional foi em 2024, quando ele chega em São Januário e é abraçado pelo torcedor vascaíno ali em São Januário. Eu acho que o torcedor ele não tem noção do quão foi importante para o Coutinho aquele momento que ele teve com a sua família, com os seus filhos, no meio do gramado de São Januário, sendo abraçado pelo torcedor Cruz Maltino. E ao mesmo momento que o Coutinho ele teve esse momento de felicidade naquele sábado à tarde, o torcedor vascaíno também não tem noção do quão triste foi para o Felipe Coutinho o final do ano passado, aquela final da Copa do Brasil, Fernanda. O que me passaram foi que a sensação que o Felipe Coutinho passou para os dirigentes do Vasco logo após a perda daquele título é que o Felipe Coutinho iria se aposentar exatamente ali. Essa foi a sensação que o Coutinho passou para todo mundo de dentro do clube, que ali seria o momento de aposentadoria do Coutinho. O Coutinho já vem se arrastando desde aquele final de dezembro, e essas vaias que aconteceram em São Januário foi o ápice do Coutinho olhar e falar: definitivamente, talvez, a minha relação nesse momento acabou. Só que eu acho importante, ao mesmo tempo a gente falar sobre isso, também falar ao torcedor vascaíno: você não tem culpa de absolutamente nada. O
torcedor ele tem todo o direito de vaiar, o torcedor tem todo o direito de criticar. O Felipe Coutinho era o camisa 10 do Vasco, ele chamou automaticamente para si essa responsabilidade, e o vascaíno que vaiou o Coutinho, há um tempo atrás vai o Romário, vai o Edmundo, vai o Roberto Dinamite. A questão é pessoal do Felipe Coutinho. E eu acho que foi legal a sinceridade dele também, de falar, ó, eu não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso dar um tempo, eu preciso curtir com a minha família, eu preciso cuidar da minha saúde mental. O Felipe Coutinho foi muito corajoso em ter esse passo, e agora o que resta para o torcedor é respeitar. Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, é um cria da base Cruz Maltina, um jogador muito querido, e encerrou o seu ciclo aí com a camisa do Vasco da Gama nessa sua segunda passagem. Eu, Lucas, desejo aí toda a sorte do mundo ao Felipe Coutinho, que ele se recupere e que ele volte aí a encontrar a felicidade aonde for, tá, Fernanda? Eu cheguei a falar aqui no programa ontem que o Coutinho volta para o Vasco para buscar a felicidade de volta. E aí, voltar para casa, Vene, é sempre o melhor lugar para você reencontrar a sua alegria. Estar com os seus, né? E aí, quando a gente fala de futebol, é muito raro ter esse lugar que o Coutinho ocupa, que é você ter um nível altíssimo de identificação com uma torcida. De você ter um berço e de que ali é o seu lugar e todo mundo sabe que é. Porque às vezes a vida do jogador passa e ele não consegue criar essa identificação, ou ela não é na matriz. A do Coutinho foi na matriz, que é onde ele começou, que é o Vasco da Gama. Então ele volta para buscar a felicidade. E eu disse ontem aqui nesse programa, eu falei, será que são só as vaias que fizeram ele realmente estourar e falar, não dá, não vou voltar? Será que não tem outros assuntos? Mas esse será, vai flutuar, ninguém vai ter essa resposta. Mas uma coisa eu disse ontem aqui, talvez se ele tivesse tomado aquelas vaias ou tudo que aconteceu fosse em qualquer outro clube, não ia fazer tanta dor no coração dele. Mas como era na casa dele, com a família que é o Vasco para ele, foi tudo mais difícil e doloroso de contornar essa dor no peito. Você entende o que eu tô falando, Vene Casagrande? Entendo e concordo com você. Inclusive o Lucas utilizou uma palavra que eu iria utilizar ao falar desse tema. O Felipe Coutinho ele foi extremamente corajoso, porque qualquer outro jogador ficaria com um certo receio de tomar essa decisão com medo da repercussão, que poderia ser negativa e positiva. Antes de mais nada, eu acho que isso vai ser o melhor para todos os lados, tanto para ele quanto para o Vasco da Gama. Eu já não era a favor da renovação de contrato. Eu só lamento a forma como foi feito, a forma como esse ciclo chegou ao fim, porque de fato foi uma forma que não foi ideal, uma forma depois de um jogo dele ter sido muito vaiado. O Coutinho não tem culpa, a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Só ele pode chegar e falar para o público quais são os motivos que fizeram ele tomar essa decisão. E o torcedor que vaiou também não tem culpa. O torcedor que criticou o Coutinho também não tem culpa. Todo jogador que veste a camisa do Vasco da Gama está sujeito a isso. Nenhum jogador está acima da instituição Vasco da Gama. E eu falo isso também do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. Ou seja, ninguém tem culpa de nada. O Coutinho não pediu para sair por culpa dos torcedores que vaiaram e os torcedores não têm nenhuma culpa de fazer o Coutinho sair nesse momento. Onde eu quero chegar? No fim das contas, Fernandinho, vai ser melhor para todo mundo. Ele provavelmente vai buscar melhorar a saúde mental dele, que essa é a prioridade nesse momento. Não é se o Vasco vai conseguir fazer uma contratação para recompor a saída do Felipe Coutinho. Não, a prioridade é a saúde do ser humano Felipe Coutinho. Eu só lamento a forma como isso tudo foi feito, porque de fato eu acho que vai ser melhor para todo mundo vai ficar muito melhor a partir de agora. E aí eu vou falar com o torcedor vascaíno, que está um pouco frustrado ou decepcionado com essa atitude do Coutinho. Bota o texto dele de novo aqui. Gente, para quem está com alguma questão com sua saúde mental, ou para quem é muito reservado, e no caso do Coutinho, são as duas coisas, se expor dessa maneira é muito difícil. Isso aqui é uma atitude que é quase que impossível para quem é muito reservado, porque ele está expondo. Ele está expondo o momento dele, né? Foi muito corajoso. Ele foi muito corajoso de fazer isso aqui e talvez teve essa coragem pelo respeito que ele tem pelo torcedor vascaíno. Pela forma... O Vene fala... Nossa, você tocou num ponto perfeito agora. Ao fazer isso, ele demonstra um respeito, um amor pela instituição muito grande. Porque ele poderia simplesmente sentar no contrato e falar, vocês vão ficar vaiando aí, eu vou receber meu dinheiro aqui que é alto. Não, ele mostrou um respeito com a instituição Vasco. É de bater palma, gente. O Coutinho, vocês têm que bater palma. E não só pela rescisão, por ele não sentar no contrato e ficar recebendo o salário. Ele poderia muito bem, vocês terem uma noção, isso é muito normal. Sentou com o clube e falou, gente, vamos fazer o seguinte, eu não tô bem, também não, vamos fazer o seguinte, eu vou me lesionar, eu me encosto aqui, e aí a gente deixa o contrato chegar até o final, eu não renovo e fica tudo bem. Ele não. Ele poderia fazer isso, Ele ia ganhar o salário dele, ele ia ficar de boa
e ele ia sair do olho do furacão, mas não. Ele não quis fazer essa covardia com o Vasco e, além disso, ele foi muito corajoso de expor o que ele está passando. Porque quando... E aí, talvez eu só tô tocando em quem tá com algum problema de saúde mental. Vocês sabem o quanto é difícil você falar para as pessoas que você tá. A pessoa fica envergonhada, ela fica receosa, ela tem medo de expor os seus medos. Isso é muito natural do ser humano. Gente, o atleta é ser humano. O atleta não é uma máquina, não. E ele foi muito corajoso de se expor. Ele se expôs. Ele falou o que está acontecendo por respeito ao torcedor do Vasco. Então, acho assim, talvez não foi da forma que vocês sonharam, com o título, que eu acho que isso já estaria num outro lugar ali. Mas o que todo o respeito que o Coutinho teve, a dedicação, ele nunca faltou um treino, ele nunca foi mais ou menos em nada, ele sempre foi muito dedicado. Eu peço ao torcedor vascaíno, não coloque o Coutinho num lugar de nada, não abra uma lata de lixo e taquem o Coutinho lá, não façam isso. Ele não merece isso, ele tem uma história linda que começa no Vasco e pode ser, não sei, que termine também, que talvez não foi da forma com que nos sonhos, né? Mas que foi com uma forma com muita coragem, com muito honrado. Ele foi honrado. Ele falou pra vocês, olha, meu problema é esse, é a minha saúde mental. E acontece, você não tem como fugir disso. Então, assim, tomara que os torcedores, se você aí é torcedor do Vasco, repense se você está botando o Coutinho nesse lugar. Repense, porque ele é ser humano e ele está passando por um problema e ele foi muito corajoso, Lucas Moretti. Ô, Fei, até uma informação de bastidor, dada até ontem pelo GE, tá? O Felipe Coutinho, ele chorou no vestiário, no intervalo da partida entre Vasco e Volta Redonda no último sábado. E essa informação é importante para o torcedor vascaíno entender o momento que o Felipe Coutinho estava passando. Não era um momento fácil, o Felipe Coutinho, ele sente essa saída do Vasco da Gama, o maior sonho do jogador era definitivamente ser campeão, entrar para a história do clube, ser um ídolo do Vasco da Gama. Eu acho que o que resta do torcedor vascaíno nesse momento é abraçar. É isso, é abraçar o jogador. E, assim, não vale também ficar criticando a parte fora, se faltou fazer alguma coisa, se não faltou, aconteceu. Foi isso. E agora é tocar para frente e esperar que o Vasco possa fazer alguma coisa também. E é muito importante, tá? Muita gente criticava o Coutinho, mas a saída do Coutinho, tecnicamente, vai causar um grande problema para o Vasco da Gama. Na mesma conversa que eu tive ontem para falar sobre o jogador, eu perguntei sobre a questão técnica do Vasco. E foi falado. O Fernando Diniz, ele faz um planejamento todo para 2026, dependendo do Felipe Coutinho. Agora, sem a presença do jogador no setor de meio campo, Coutinho era um jogador importantíssimo para o setor de criação, o Vasco tem um grande problema. E além da saída do Coutinho, é importante lembrar outra situação a você, amigo vascaíno. O Vasco perde o Coutinho agora, o Vasco já perdeu o Verratti e o Vasco já perdeu o Ryan. 3 pontos de liderança do elenco. A saída do Coutinho ela é muito além da questão técnica, assim como a saída do Ryan e a saída do Verratti. É uma saída de vestiário, é uma saída de liderança. Então o Vasco ele perde muito. E eu me preocupo muito como vai ser o Vasco sem esses 3 pilares que foram importantíssimos para o Vasco na temporada de 2025. E tem um outro ponto que não é uma informação, mas pelo quebra-cabeça que a gente junta, Vini, que a gente não é bobo, a gente entende que o ambiente não é muito saudável hoje no Vasco. O ambiente, né? Então, para o jogador de futebol, gente, um atleta profissional, ele tem 2 ambientes. O externo, que é a torcida ali no campo e tudo, e o interno, que é o ambiente. Então, para uma pessoa que já não está com uma saúde mental muito legal, viver no dia a dia, na rotina do atleta, do treino, de tudo, com um ambiente que está um pouco mais pesado, fica muito mais difícil, Vini Casagrande. Por isso que eu me boto no lugar dele, tenho um pouco de empatia, eu no lugar dele talvez tomasse a mesma decisão. Ele deve ter pensado, cara, assim, já fiz de tudo na minha carreira como jogador, eu acho que eu voltei para tentar fazer a torcida feliz, não estou conseguindo fazer a torcida feliz, não tem mais motivos para eu continuar. Sabe estopim? Talvez já estava tudo muito derretendo para ele. É isso. E aí o dia que ele olha e vê o que ele mais ama, vai aí ele diz, eu não presto talvez mais aqui, é a minha hora de... Sabe quando você percebe lindo, que tá estranho o negócio? Quando ele não volta pro banco. Então, porque o Coutinho não é tipo isso, de jogador de fazer isso. Essa atitude dele, que foi uma atitude errada, e eu critiquei isso, porque ele tem que dar exemplo. Exato. Só que para ele fazer isso é porque ele já chegou no limite, ou melhor, já passou do limite dele. Ô, Fernanda, inclusive o Tite, rapidinho, em 2020, ele fala uma seguinte frase sobre o Coutinho. O Coutinho desempenha muito na seleção brasileira com o Tite. O Coutinho é um jogador que precisa ser mimado e receber carinho. É uma frase que o Tite
fala sobre o Felipe Coutinho. Será que não faltou um pouco esse carinho a ele? Vamos beber Não água. faltou, isso não Vamos beber faltou. água. Olha aqui, ó. Aí não faltou, não. E você aí de casa, cuide da sua mente. Não é vergonha, não é nada. Tem que cuidar. Vinha sendo corriqueiro. Toda vez que o Vasco perdia, Diniz e Coutinho eram os mais cobrados. E chega uma hora que um cara que é bem sucedido, que já fez o seu pé de meia, que tem uma carreira bonita na Europa, que tem um currículo bem bacana, não é que pode contar isso para muita gente, o cara cansa. E ele alegou esse cansaço para rescindir o contrato com o Vasco, Ronaldão. E parece que é uma cultura no Vasco, porque o Vasco fez isso com o William. Jogou na minha época, o William 10, jogava muito canhotinho, jogava muita bola. Antes o Bismarck também teve lá, a torcida começou a pegar no pé. E agora o Coutinho, passou um tempo, Coutinho entrou nessa mesma levada, onde o jogador não aguenta a pressão que vem de fora, não consegue render aquilo que ele quer render pelo time. Mas o Vasco tem esse pequeno problema aí. Agora estão também batendo como nunca no Diniz. Quer dizer, quando você vê o cara que trabalha, quando o cara que tem entrega, quando o cara que tem amor, parece que o torcedor vascaíno joga o cara para fora da colina, tira ali dali. Eu acho que é ruim até para a história, né? A gente vê que tem muitos times aqui que eles massacram o craque, traz de volta para massacrar o cara. E o Vasco está entrando nessa linha já há anos. Foi com o William, foi com o Bismarck, agora com o Coutinho. Tem que abraçar o ídolo aí, não é possível. Não tem só o Roberto Dinamite na história do Vasco. Tem essa molecada que quer marcar a história, mas devido à pressão não consegue ficar mais tempo jogando pelo Vasco. É ruim. Giovani também. Lembrei de Giovani agora, que era o 10 espetacular, também sofreu com isso lá. Continuou lutando, é o 10 que todo mundo adora na colina, mas é impressionante como apanham. O próprio Verratti, que era ídolo, foi perdendo espaço no time, daí vaiado, resolveu pegar as malas e ir embora do futebol brasileiro. Edu, as características específicas do Felipe Coutinho são muito raras de você encontrar em qualquer atleta. Então, até para substituí-lo, o Vasco provavelmente vai ter dificuldade. Muita dificuldade. E se você pegar o ataque do Vasco ano passado, os 3 saíram, né? O Verratti, Ryan e agora o Coutinho, foram embora, né? Foram os 3 já foram dinheiro. embora. Então, para você ver como para as mudanças de um ano para o outro, né? E falando um pouquinho do Coutinho, né? Eu acho que é um sinal de alerta para todos nós, né? Porque hoje a nossa sociedade, infelizmente, é rede social, os torcedores que vão a campo, né? Eles vão lá e extravasam e fazem coisas que você nem imagina, escrevem coisas na rede social. Então, são coisas maldosas que isso acaba, de repente, atrapalhando. E principalmente para um atleta como o Coutinho, que ele é um cara compromissado, competitivo, né? Ver e escutar tudo isso deve ser muito triste, porque um cara que é reconhecido mundialmente, um cara que já está estabelecido financeiramente, né? E você está vendo aquilo ali, e estar num clube porque ele ama estar ali, né? E fazendo tudo para que aquele torcedor, tudo para que aqueles atletas consigam, né, de repente, alcançar os objetivos. Infelizmente isso não acontece e isso acaba sobrando para um cara como esse, que ele possa ter força, saúde agora mental e estar ao lado das pessoas que o amam bastante. E o problema, Cecinho, é chegar no limite. Exatamente. E, infelizmente, o futebol, Renata, tem essa divisão, né? O atleta, ele tem valor pelo jogo que ele fez bem, que ele fez gol, e perde o valor quando ele joga mal. Então, há essa grande divisão, há esse grande julgamento. E isso é muito importante também, a ação dos clubes. Se preocupar, porque o clube está preocupado em dinheiro, está preocupado em o atleta dar retorno, isso, ganhar título, mas né, pouco se preocupa com a vida do atleta fora de campo. Eu falo isso daqui abertamente. Eu tive um grande problema com o álcool que foi descoberto através de psicólogos dentro do São Paulo. Então, talvez seja um motivo dos clubes investir mais no trabalho de psicologia, porque não custa nada você sentar com o atleta e perguntar no momento que ele está bem, no momento que ele está mal, porque o atleta não pode ser tratado como uma mercadoria, mas sim como um ser humano. E o Diniz trabalha muito bem isso daí. Imagine, se não fosse Fernando Diniz, talvez esse grito de socorro do Felipe Coutinho teria saído antes, porque a cobrança em cima do atleta. O atleta ganha muito dinheiro, ganha, mas também a cobrança é acima da média. Então ele não pode jogar mal, que ele é cobrado e é julgado. Então, isso é um grande problema. A cobrança, o Edu foi muito bem. Antigamente, ela vinha da arquibancada, da mídia. Agora, a rede social é um canal direto. Você abre a rede social e está tudo escrito ali. Muitas vezes as pessoas nem checam, nem sabem se é verdade. E já vão falando, e já vão aumentando. E se sentem
aptas a comentar qualquer coisa da vida dos outros sem base, sem relatos, sem informações corretas. Então, isso em alguma hora vai ter que ter um basta, não apenas no futebol, mas nessa sociedade como um todo, que hoje escreve muito de longe, não mostra a cara e faz mal para muita gente. Porque aí o Felipe Coutinho tá de saída mesmo, Cícero. É verdade. Bom dia para você, Bruno, pro Donk, pro Jailson e pro fã de esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Muita gente foi pego de surpresa ontem quando o Felipe Coutinho anunciou nas suas redes sociais que estava deixando o Vasco. Se despediu da torcida, do clube, alegando cansaço mental. A verdade é que ele, aos 33 anos de idade, não estava acostumado, a ser vaiado. Era um ídolo da torcida do Vasco e nos últimos 2 jogos foi hostilizado, foi vaiado, foi substituído, chorou no vestiário no intervalo, não voltou para acompanhar o restante do jogo contra o Volta Redonda do banco de reservas ao lado dos companheiros. E o staff do Meia comunicou ao Pedrinho que a decisão de rescindir o contrato que iria até o mês de junho é irreversível. O Vasco vai aguardar os procedimentos jurídicos e a assinatura dessa rescisão contratual para emitir qualquer comunicado oficial. A verdade é que o Felipe Coutinho não estava feliz, não estava satisfeito, passando aí por problemas provavelmente psicológicos, E agora o Vasco tem aí como seu substituto, já tinha contratado para ser o reserva dele o Johan Rojas, colombiano, e ele deve passar a ser o titular nesta posição de meia. A segunda alternativa do técnico Fernando Diniz é colocar o Nuno Moreira, que tem atuado pela ponta direita, o português ali na meia direita, pelo lado direito, na posição do Felipe Coutinho, mais centralizado, e colocar a última contratação, Marino Inestrosa, o colombiano, como titular pelos lados do campo. O Vasco tem até o dia 3 de março, ou seja, 12 dias, para providenciar 2 contratações. Uma agora, um outro camisa 10, para compor ali o elenco ou para vir para ser titular. E o outro um volante que o Diniz já tinha pedido. Paulo Henrique deve voltar a ser titular depois de uma fase ruim, de lesão, e o Vasco não aceitou nem conversar com o Grêmio, que estava interessado no jogador. Como última informação, não restou outra alternativa ao Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca no próximo domingo às 18 horas, jogar no estádio Newton Santos. São Januário não foi aprovado por questões de segurança pelo BEP, o policiamento do Rio de Janeiro, e Maracanã tem jogo, Flamengo joga contra o Madureira. Então o primeiro jogo foi marcado oficialmente ontem para o estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo, Bruno. Essa era uma questão que envolvia essas semifinais do Carioca. Se é Vasco, tá na colina.